Fala, gente boa, você que me acompanha aqui no canal no YouTube, deixa eu falar uma novidade para você, a partir dessas quintas-feiras aqui do dia 10 agora, no mês de setembro, só agora setembro de 2020, tem uma série de lives aqui no meu canal no YouTube, a partir quinta-feira, meio-dia e 30, temas diversos, nessa quinta-feira para poder abrir com chave de ouro já, meu amigo e irmão pastor Gedeone, da ideia Pôs da Mata, vamos estar falando sobre namoro cristão. Então, se inscreve aqui, deixa eu gostei aí e nós nos vemos, tá? Agora você vai ouvir a nossa mensagem sobre o tempo oportuno. Que o Senhor Jesus te abençoe. Atos capítulo de número 7, verso 9 e 10 diz assim: E os patriarcas, movidos de inveja, venderam a José para o Egito, mas Deus era com ele, e livrou de todas as suas tribulações, e lhe deu graça e sabedoria ante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Esse texto que nós estamos lendo, ele parece um paradoxo. Por quê? Porque o texto diz que José foi vendido pelos patriarcas, falando ali dos seus irmãos, e o texto diz: José é vendido como mercadoria barata, vendido para o Egito como escravo. Agora esse mesmo José, e diz o texto, ponto e vírgula, Deus era com ele. É interessante pensar nisso, porque se Deus era com José, por que José foi vendido como escravo? Por que José foi parar na prisão e amargou tanto tempo assim? Se Deus era com José, por que José sofreu essas duras penas que ele teve que sofrer e passar? É interessante porque nós estamos vivendo em uma sociedade, em uma ideia, onde se você está com Deus, problema nenhum você passa. E não é essa, a verdade não é assim. O texto diz que Deus era com José em todo o caminho por onde ele foi. O texto continua dizendo que Deus era com José e constituiu ele governador sobre o Egito. A vida de José foi uma vida de um homem que sofreu duras penas, mas Deus pôde mudar a história de José em apenas um dia. É interessante pensar assim, porque se nós olharmos o texto, o que aconteceu? Deus estava preparando José em todo o tempo. Deus queria fazer algo diferente com José. José era o filho mais querido do pai, e como o filho mais querido, era o mais mimado, e para onde Deus estava levando José, ele não poderia ser esse menino mimado, ele precisaria ser alguém que aguentaria a pressão que viria pelo caminho. E é nesse que Deus então faz com que José se afaste dos seus irmãos, sua casa paterna, e que ele cresça e confie e dependa do Senhor. Esse mesmo José vai parar na prisão e amarga lá por longos anos. Quando nós olhamos esse texto, nós podemos observar que José sofreu uma das piores dores que alguém pode sofrer, que é a aparente demora de Deus em entrar na nossa causa. José, quando estava ali interpretando o sonho do padeiro e do copeiro, é interessante que esse menino José diz para o padeiro e o copeiro: lembra de mim quando sair daqui. E o que aconteceu? Eles esqueceram de José também, mais 2 anos esquecido. Mas aquilo foi providencial, que aquilo estava na agenda de Deus. Porque se o copeiro tivesse lembrado de José, José seria no máximo um ajudante do copeiro. Mas na verdade, Deus tinha planos muito maiores para José. Então José, lembraram-se dele como? Deus meteu um sonho no coração do faraó. O faraó dormiu e de madrugada teve um sonho maluco que ninguém foi capaz de interpretar. Numa noite, Faraó teve um sonho maluco. No dia de manhã, Faraó mandou chamar José, tiraram José da prisão, fizeram a barba de José. O Egito não gostava de barba, deram um trato em José. José se apresentou para Faraó à tarde, interpretou o sonho de Faraó de noite. Ele já estava dormindo no palácio, sendo governador do Egito. De noite, José já estava dormindo em uma cama confortável. Numa noite, ele era prisioneiro e estava dormindo na prisão. Na outra, ele estava dormindo no palácio, governando com a autoridade de Deus. O tempo oportuno de Deus chegou para ele. Por isso eu quero dizer para você que está desesperado, que está preocupado com muitas coisas: calma, José, calma. Deus está metendo um sonho no coração de um faraó aí nessa terra, um poderoso nessa terra, que ninguém será capaz de interpretar, só você, só o crente, e vão lembrar de você. Onde os diplomas não valerão de nada, onde as pilhas de livros e muito conhecimento não valerão de nada, mas se lembrarão do crente.
porque esse tem autoridade de Deus, porque esse tem sabedoria de Deus. Por isso, calma, José. Se você está aflito, calma, José. Deus está entrando com provisão e providência na sua vida. E aqui eu quero encerrar dizendo: Deus continuava com José, mesmo dentro da prisão. Deus continuava com José, passando por todo aquele processo e caminho. Então, calma. Deus é contigo e Ele sabe o que fazer. Ele está conduzindo a situação da maneira certa. O controle está na palma da mão do Senhor. Aquele que mediu as águas com a concha da mão, aquele que mediu os céus com o palmo de suas mãos, Ele sabe o que é melhor para você. Por isso, confie no Senhor, espere no Senhor, que Ele vai entrar com provisão na sua vida. E aqui eu quero pedir para você: manda esse link para um José que está desesperado nessa terra, precisando de um socorro do Senhor. Um José que está achando que Deus está demorando. Envia para ele e também comente se Jesus falou contigo. Que o Senhor te abençoe poderosamente, em nome do nosso Senhor Jesus.